pessoas! Expectativa pela CPMI do 8 de janeiro. No fatídico 8 de janeiro, Brasília viveu um divisor de águas. Naquele dia, a partir do código Festa de Selma, foi disseminada nas redes sociais uma convocatória para a invasão de Brasília por manifestantes insatisfeitos com o processo de apuração das eleições para presidente da República e o respectivo resultado que colocou o Nine de volta ao puleiro. O que se viu em seguida foi a depredação de prédios oficiais pela malta translocada com a prática de vários crimes, como dano qualificado, furto, golpe de Estado e maus tratos a animais, entre outros. Pois bem, a narrativa que emergiu desse vandalismo foi que os extremados de direita, identificados com o bolsonarismo radical, geraram toda a baderna, e a caça implacável a eles deveria ser a tônica do judiciário e do sistema de segurança oficial. E assim foi executado. Os centros de detenção provisória da Papuda e da Colmeia ficaram abarrotados de manifestantes em lotação superior à capacidade física das instalações. Tudo adequado ao Brasil Feliz de Novo, lema oficial da campanha do Molusco. Esse jogo asqueroso de mentiras e exageros que a tropa petista se encarregou de viralizar centrou-se no discurso de ódio e vingança a tudo que diz respeito ao ex-candidato Bolsonaro, especialmente a ideia fixa de que o pano de fundo de atuação dos invasores seria um golpe de Estado, falácia que não se sustenta diante da ausência de apoio das Forças Armadas. Como diz o professor Ives Gandra Martins, na revista Oeste, foram gestos antidemocráticos, mas é um exagero chamá-los de golpistas, em face da impossibilidade material de derrubarem um governo sem armas. Aí o tempo, sempre senhor da razão, foi encarregado de rasgar o véu da matreirice e do descaramento da esquerdopatia. Primeiro, com as imagens mostrando um baixo contingente de segurança no Palácio do Planalto no dia 8. Segundo, com a revelação do senador capixaba Marcos Duval de que o sarado ministro Flávio Dino estava no Palácio do Planalto quando dos atos antidemocráticos e não tomou medida alguma. Finalmente, conforme ouvidos do outro lado da parede, militares na penumbra implodiram e afundaram o navio petista. O cabaré pegou fogo e ainda tem gente tentando apagar as labaredas com xicrinha de café. Na verdade, o Nove Dedos ficou fulo de raiva e cuspiu aranhas pela boca por se sentir traído pela caserna, prometendo: se eles querem guerra, vão ter guerra e vão perder. E arrotou: não vai ter golpe e o presidente sou eu. Disseram as más línguas que os fardados fizeram vir a público mais de 160 horas de gravação, mostrando servidores do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, em posição leniente com os manifestantes. Como o próprio ex-titular do órgão, o sombra de Lula, general Gonçalves Dias, já rifado pelo presidente, caminhando placidamente com os invasores. Em outro plano, membros do gabinete cumprimentam os vândalos e até abrem porta para o seu acesso. Portanto, algo de muito embaraçoso revelaram as cenas, algo de muito comprometedor, sendo que apenas o distanciamento histórico permitirá dizer de maneira desapaixonada o que de fato teria acontecido naquele dia fatídico, ou seja, o significado real do que foi urdido nos bastidores da República de Celofane.
Por agora, o que ficou fortalecida foi a necessidade urgente de criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito, já proposta pelo deputado André Fernandes, do PL Ceará, que é investigado no inquérito do STF sobre o mesmo assunto. O objetivo daquele órgão temporário será levantar os eventos ocorridos e toda a série de incógnitas em torno deles. Eventos que tiraram a paz, se é que algum dia teve, do governo que deslizou entre extremos. Primeiro, atuou com golpes baixos, como o manejo de verbas parlamentares em favor de quem retirasse a sua assinatura do pedido de CPMI, e também com a exploração do mau caratismo do senador holograma Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que jogou na latrina a sua própria palavra, no sentido de instalar a comissão no dia 18 de abril, adiando a sessão do Congresso para esta semana, para que o governo tivesse mais tempo de seduzir parlamentares em prol da sua causa. Em seguida, quando a casa foi definitivamente para o chão, o amapaense que saltita, líder do governo no Congresso, minutos após a saída do tal G. Dias, saiu rapidinho da oposição recalcitrante à CPMI para defender a entrada funda nos bastidores do 8 de janeiro. Aí, o Roda Presa, chefe do Senado, ao ver o seu esforço procrastinador descer ladeira abaixo, saiu com esta bem cara de peroba. O governo deveria ter tido esta postura de defender a CPMI desde o início. Sério isso? Ficou arrasadinho, foi? Como diz o senador Magno Malta, do PL Espírito Santo, mamãe me acode. Tem uma explicação para a estratégia repentina de mudança de postura do governo, ao ritmo da basófia do deputado Lindbergh Faria, do PT do Rio de Janeiro. Diz ele: essa CPI não amedronta o governo em nada. Será mesmo, deputado? Será? Ao contrário disso, a revista Oeste provocou. Emparedado, o governo não tem mais como conter a CPMI. A partir dessa posição nova, Lula tentará costurar pontos em prol da nomeação de membros da comissão com ele afinados, como a dupla da CPI da fraudemia, Omar Aziz, Renan Calheiros. Dizem fontes oficiais que o Nine conta com a experiência de ambos para atuar na CPMI. Mas será que é só isso mesmo? Mas de antemão já se vê que esse projeto é totalmente falido. Não vai adiante. Do ponto de vista jurídico, as CPIs, em regra, possuem poder investigatório próprio das autoridades judiciais, como está no artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal. Desse modo, elas podem, dentro dos princípios processuais clássicos, ordenar a produção de provas, determinar diligências, convocar ministros, sendo-lhes vedado, obrigar testemunhas e indiciados a afirmar fatos que possam incriminá-los de alguma forma. A função das CPIs não é punir culpados, porque isso é tarefa exclusiva do judiciário dentro da tripartição de poderes. Elas se limitam a produzir um relatório final, apontando aos órgãos competentes, como o Ministério Público, sugestão de planos de ação em relação ao caso abordado, incluindo a responsabilidade civil e criminal dos infratores. Portanto, a expectativa pela CPI do 8 de janeiro é pela avaliação do capital político que Lula irá despender, desviando as forças de pontos importantes como a reforma tributária, a partir do marco da virada, que foi a publicação do conteúdo dos vídeos vazados pela CNN. Nitroglicerina pura, sente-se o cheiro de esgoto, que poderá aumentar à medida que os depoimentos vierem à tona.
revelando a faceta escorregadia e traiçoeira de uma administração que já está caindo de podre. E o pior de tudo é que as mesmas cenas comprometedoras foram partilhadas com o Poder Judiciário. O que se nota é que a verdade começa finalmente a vir à tona. A cheiro de estrume no ar. O último a sair, apaga a luz, por favor. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Dê o seu like, partilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Obrigado pela audiência. Tchau!